Glórias a Deus, bom dia novamente a todos vocês. Motivo de alegria poder estarmos aqui nesta manhã, transmitindo a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que crê e ouve na palavra do Senhor, assim diz a palavra do Senhor, pois os seus nomes estarão escritos no livro da vida. Que nós possamos abrir o nosso coração para a palavra, pois é ela que nos santifica, conforme Jesus diz em João capítulo 17, Pai, os santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, conforme todos os dias que o Senhor nos permite, nós realizamos o projeto Ainda Há Esperança. Nós temos um momento da palavra, e nós vamos hoje meditar no que o Senhor quer falar conosco, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, diz o título da palavra: Os novos céus e a nova terra. Então, meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, se Deus está dizendo que haverá novos céus e nova terra, ou seja, a terra que hoje existe vai ser purificada, os céus serão purificados, então haverá novos céus e nova terra. Vamos meditar na palavra do Senhor e o que Ele deseja falar conosco através dessa palavra. Os novos céus e a nova terra, capítulo 21. E assim diz o apóstolo: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, lhe dará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o apóstolo começa no versículo 1 dizendo: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então nós que cremos na palavra do Senhor pela tua bondade e misericórdia, através do Espírito Santo, então haverá um novo céu, haverá uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passou. Então os céus que hoje existem e a terra que hoje existe, elas passarão. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então vai chegar um momento em que a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, vai descer do céu, assim como uma noiva, ela se guarda, ela se preserva para o seu marido, assim é também a nova Jerusalém. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então nós sabemos que Deus ama Jerusalém. Jerusalém é a cidade escolhida por Deus, e não será diferente na nova Jerusalém, não será diferente no novo céus e nova terra. A nova Jerusalém que desce do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E trazendo para o nosso contexto atual, eu não sei você, a situação que você se encontra, mas se você hoje é uma moça que está adereçada, preparada para o seu marido,
seja somente dele. Assim você também, marido, você que está separado para essa moça, seja somente dela, porque Deus, Ele aprova o que é justo e o que é honesto. Deus, Ele não quer que você tenha duas esposas. Deus não quer que você tenha dois esposos. Deus quer que você tenha somente uma esposa e também que ela somente tenha um esposo. Que você que está se preparando para esse momento tão especial, se guarde, se preserve, porque Deus é santo, Ele quer tudo feito com santidade, com honestidade. Porque Deus não aprova a fornicação, Deus não aprova o adultério, a prostituição. Então que cada um de nós possamos possuir o nosso vaso em honra. O nosso vaso é o nosso corpo, para estar preparado para o Senhor. Então você que está separada, você que está com o compromisso para o casamento, se guarde, se preserve para o dia do seu casamento, porque Deus, Ele vai levar em consideração tudo os nossos atos que nós fizemos a intermédio do nosso corpo, tudo o bem que nós fizermos e todo o mal que nós fizermos. E assim diz que a cidade, a Nova Jerusalém, ela está adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, que é Deus. E eu ouvi uma grande voz, diz o apóstolo, do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Meus irmãos, e ouvindo a palavra de Deus, olha só como Deus nos ama. No princípio criou Deus os céus e a terra, o mar em sua plenitude, e depois criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Desde o princípio Deus quer habitar com o homem. O homem peca contra Deus, e Deus vem corrigir o pecado do homem entregando o seu próprio Filho naquela cruz. E novamente Deus quer reconciliar o homem com Ele. E diz o versículo 3: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então Deus quer habitar conosco. Deus quer habitar com o ser humano que Ele mesmo criou segundo a sua imagem e semelhança. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O mesmo Deus que criou Adão e Eva lá no início, é o mesmo Deus que quer estar conosco nos dias de hoje. E diz o versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Conforme foi cantado nesta manhã, no céu não terá nada disso, meus irmãos. Você não vai chorar, você não vai ver mais morte, não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meus irmãos, quem em sã consciência não vai desejar estar num lugar desse, num lugar onde não há morte, não há pranto, não há clamor nem dor? Só se eu não estiver em sã consciência e com a presença do Espírito Santo para não desejar. Mas eu creio que todos aqueles em sua sã consciência, todos aqueles que com o Espírito Santo habitam em você, vai desejar estar nesse lugar, porque é um lugar maravilhoso. E além disso, Deus estará conosco. Deus continuará sendo o nosso Deus. E o versículo 5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E essa fonte da água da vida é Jesus, que apareceu para aquela mulher lá no poço de Samaria, para a mulher samaritana. E aí Jesus pede para ela: dá-me água, por favor. E ela fala: não, mas Senhor, nós não se conversamos, porque o Senhor é judeu e nós somos samaritanos. E aí Jesus responde para ela: mas mulher, se você soubesse quem está te pedindo água da vida. Ou seja, o que ele quer dizer para nós: se você soubesse que é o Filho de Deus que está aqui, o Salvador, aquele que estava prometido na palavra para vir, se você soubesse que sou eu, você que me pediria da água da vida. E esse mesmo Deus está dizendo para nós: se alguém tiver sede nessa manhã, se alguém tiver sede ao ouvir essa palavra,
Venha que Deus dará da fonte da água da vida. Essa fonte é Jesus, que jorra para a vida eterna. E diz-me mais: está cumprido, disse Deus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Deus, olha o prazer de Deus, olha o privilégio, meus irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus. Deus quer nos dar o privilégio de sermos filho dele através de Jesus. Mas ele dá uma receita para nós. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, meus irmãos, conforme eu disse no início desse trabalho nesta manhã, existe uma listagem das pessoas, das classes de pessoas que não entrarão no céu. E não sou eu dizendo, é o próprio Deus dizendo através do seu apóstolo. Se você quiser conferir, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aqui não é temperamento, conforme foi pregado ontem, pela oportunidade do Senhor. Aqui não é temperamento, não é aquela pessoa que é mais reservada, não. Quanto aos tímidos, é você que ouve a palavra de Deus, é você que conhece a palavra de Deus, é você que até, se possível for, prega sobre a palavra de Deus, mas não quer compromisso com Deus, não quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma, não quer abandonar este mundo para servi-lo. Mas quanto aos tímidos, esses são os tímidos. Aos incrédulos, aquele que não crê na palavra de Deus, aos abomináveis, aí inclui várias classes de pessoas dentro desses abomináveis, aos homicidas, é quem tira a vida do seu próximo, aos fornicários, é aqueles que não têm o compromisso do casamento, estão vivendo como se fossem casados, aos feiticeiros, aos idólatras, todos aqueles que adoram alguém que não seja Deus, tanto aquele que não se move e tanto aquele que se move, porque hoje existem os ídolos que se movem, e se você adora alguém que se move, você também não vai herdar o reino de Deus, porque está escrito na palavra: aos idólatras e todos os mentirosos. Meus irmãos, não existe mentira pequena e não existe mentira grande. Mentira é mentira. Então o que Deus quer de cada um de nós é que não falamos e que não vivamos uma mentira. Devemos viver a verdade. Devemos falar a verdade, porque Deus é verdade. O seu Filho Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E os mentirosos, diz a Bíblia, não sou eu dizendo, os mentirosos não herdarão a vida eterna. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Glórias a Deus. Meus irmãos, agora uma pergunta para você meditar. O que é a segunda morte? Pensa um pouquinho aí. O que seria a segunda morte? A segunda morte, meus irmãos, é a separação da vida com Deus. É a separação definitiva. É a separação eterna da vida com Deus. Porque esse corpo nosso vai passar. Podemos estar vivos quando Jesus vier, seremos transformados no abrir, no piscar de olhos. Mas se por acaso Jesus não vier enquanto estiver nesse corpo, e esse corpo descer à sepultura, essa é a primeira morte. Mas a segunda morte é a do Espírito. Esse Espírito que está em nós. Esse Espírito será separado por toda a eternidade da presença de Deus. Ou seja, a partir do momento que esse corpo nosso não estiver mais, o Espírito estiver nele, aí se encerram as oportunidades de vida eterna. Se você não aceitou Jesus em vida, não tem como aceitar Ele em morte. Você precisa aceitar Jesus em vida. Você precisa confessar Jesus em vida, para que no dia do Senhor você possa viver eternamente. E essa segunda morte é a separação definitiva de Deus.
Ou seja, aqueles que não alcançaram a vida eterna não terão mais possibilidade de ter uma vida com Deus. E uma vida sem Deus, irmãos, não é vida, é sofrimento, é lamentação, é dor, tristeza, mágoa e rancor. É um lugar onde vai haver ranger e lamentações diariamente por toda a eternidade. Então que você, que eu, que nós não venhamos para esse lugar, que não venhamos ser separados de Deus, mas que venhamos ter uma vida em comunhão com Deus. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. E se você quiser saber mais sobre como ter uma vida com Deus, estamos à disposição. Estamos aqui para ensinar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não que sabemos tudo, mas aquilo que o Senhor não tem nos ensinado, com prazer vamos ensinar a vocês. E com certeza Deus nos ensinará a cada dia, para que possamos ser aperfeiçoados pela palavra, possamos ser santificados pela palavra, para que no dia do Senhor nós possamos ouvir de Jesus: seja bem-vindos, bendito do meu Pai, e recebereis por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo fala melhor em cada coração, e não tarde em aceitar Jesus, porque amanhã poderá ser tarde demais. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo fala melhor em cada coração, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.